Bom, meus amigos, vocês viram aí uma série de declarações essa semana, uma série de ações ocorrendo na Europa, ocorrendo no Estreito de Taiwan, tensões acirrando entre Estados Unidos e China e declarações de Macron dizendo, olha, a Europa não será vassala dos Estados Unidos. A Europa não fará o que os Estados Unidos quiserem. Vamos pensar primeiro no bem-estar da Europa e depois no dos outros. Vocês viram tudo isso, ouviram tudo isso durante essa semana. Eu separei aqui alguns documentos, separei um artigo que é maravilhoso. O vídeo, sim, será longo. Peço que vocês tenham paciência, porque eu vou mostrar para vocês 33 anos de mentiras. 33 anos que levaram à invasão da Ucrânia pela Rússia. 33 anos que causaram tudo o que estamos vivendo hoje. Estou isentando Vladimir Putin de qualquer culpa? Óbvio que não. Ele é culpado, um dos maiores culpados. Não estou isentando Vladimir Putin, não estou isentando a Rússia de sua culpa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vou mostrar a vocês que não é só um lado que é culpado. Os dois têm culpa no cartório, os dois têm sangue nas mãos e os dois são responsáveis pelas mortes de inocentes que vêm ocorrendo ao longo desse pouco mais de um ano de conflito entre Rússia e Ucrânia. Por isso que eu peço a vocês paciência, porque o que vocês vão ver aqui, vocês não encontram em qualquer lugar, tá certo? Peço também que se não tiver inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quiser ler os documentos originais, comenta aí, eu quero e eu te mando o link, tá bem? Bom, pessoal, é só o tempinho da vinheta e nós já estamos de volta. Meus amigos, como eu disse a vocês, hoje eu separei documentos. Fiquei sumido? Fiquei. Estava estudando, vendo algumas coisas e tendo embasamento para o que eu vou falar. Eu achei assim um artigo interessantíssimo e fui verificar as fontes. Tanto que eu estou falando a vocês. Comente eu quero e eu vou te mandar a fonte dos arquivos para que você leia os documentos originais. E não sou eu que estou falando e não é de agora. Esse artigo é de 2017, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, tá bem? Então vamos lá. Vejam só. Vamos começar porque hoje o vídeo vai ser um pouquinho longo, tá certo? Acabamos com a Guerra Fria, certo? Mentindo para a Rússia. Eles lembram. Óbvio que eles lembram e o Putin já citou isso por diversas vezes, tá? Ó. Um pequeno resumo que eu vou ler aqui para vocês, ó. À medida que nossos líderes iniciam a Segunda Guerra Fria para os seus propósitos, tá? Vamos lembrar a traição da América no final da Primeira Guerra Fria. Azedou a paz e impediu qualquer reaproximação duradoura entre nossas nações. Veja os resultados abaixo deste relatório. Vamos aprender com essa história vergonhosa. A Rússia certamente tem. Claro que eles têm esses arquivos. Bom, vamos lá. Eu já grifei porque é bem longo, tá? Grifei as partes mais importantes. Para vocês terem uma ideia, os documentos que vão ser citados aqui, eles estão aqui, ó, no Arquivo de Segurança Nacional da Universidade George Washington. Foi com o consentimento do Arquivo Nacional de Segurança que foi feito esse artigo. Então não tem nada escondido, não tem nada vazado aqui, tá certo? São documentos do governo. Documentos que foram desclassificados, certo? Então não há nada de ilegal. Mas o que eu vou mostrar aqui pode ser chocante para muita gente, tá bem? Os documentos mostram que vários líderes nacionais estavam considerando e rejeitando a adesão da Europa Central e Oriental à OTAN desde o início dos anos 90 e até 1991. Que as discussões da OTAN no contexto das negociações de unificação da Alemanha em 1990 não se limitaram de modo algum ao status de países do leste do território alemão, e que as subsequentes reclamações soviéticas e russas sobre serem enganados sobre a expansão da OTAN foram fundadas em memicons ou memorandos, tá? E telcons contemporâneos escritos nos níveis mais altos. Os documentos reforçam a crítica do ex-diretor da CIA, Robert Gates, de avançar com a expansão da OTAN para o leste na década de 90, quando Gorbachev
e outros foram levados a acreditar que isso não aconteceria. A frase-chave reforçada pelos documentos é levado a acreditar. Por quê? Ele foi deliberadamente enganado e usou isso para convencer os linha dura do seu partido que dominava a União Soviética. Ele usou isso para convencer os militares também de que estariam seguros, que não haveria uma expansão da OTAN. Mentira. E vocês vão ver. As primeiras garantias concretas de líderes ocidentais sobre a OTAN começaram em 31 de janeiro de 1990, quando o ministro das Relações Exteriores da Alemanha Ocidental, Hans-Dietrich Genscher, abriu a licitação com um grande discurso público em Tutzing, na Baviera, sobre a unificação alemã. A Embaixada dos Estados Unidos em Bonn, ver documento 1, e é aí que eu peço a vocês, se vocês quiserem ver com seus próprios olhos, não precisa acreditar no gordinho aqui e nem no rapaz que escreveu esse belo artigo. Veja com seus próprios olhos, comenta aí, eu quero e eu mando o link. Informou ao Washington que Genscher deixou claro que as mudanças na Europa Oriental e o processo de unificação da Alemanha não devem levar a um prejuízo dos interesses de segurança soviéticos. Ou seja, eles estavam ali, olha, nós vamos garantir a segurança da União Soviética. Não vamos avançar a OTAN em nenhum centímetro, nenhuma polegada, como eles usaram, tá? Portanto, a OTAN deve descartar uma expansão de seu território para o leste, ou seja, aproximando-o das fronteiras soviéticas. Isso aconteceu? Não. O carbograma de Bonn também mencionou a proposta de Genscher de deixar o território da Alemanha Oriental fora das estruturas militares da OTAN, mesmo em uma Alemanha unificada na OTAN. Isso aconteceu? Essa garantia foi respeitada? Também não, assim como a outra. A primeira ideia sobre mais perto das fronteiras soviéticas está escrita não em tratados, mas em múltiplos memorandos de conversa entre os soviéticos e os interlocutores ocidentais de mais alto nível, tá? Que são Genscher, Kohl, que é o Helmut Kohl, Baker, Gates, Bush, François Mitterrand, Margaret Thatcher, John Major e... eu não me recordo o nome do Werner, o primeiro nome, tá? Entre outros. Oferecendo garantias ao longo de 1990 e 91 sobre a proteção dos interesses de segurança soviético e a inclusão da União Soviética nas novas estruturas de segurança europeias. As duas questões estavam relacionadas, mas não eram a mesma coisa. A análise subsequente, às vezes, confundiu os dois e argumentou que a discussão não envolvia toda a Europa. Os documentos publicados abaixo mostram claramente que sim, envolviam. A Fórmula Tutzing imediatamente se tornou o centro de uma enxurrada de importantes discussões diplomáticas nos 10 dias seguintes, em 1990, levando à crucial reunião de 10 de fevereiro de 1990 em Moscou, entre Helmut Kohl e Gorbachev, quando o líder da Alemanha Ocidental obteve o consentimento soviético, em princípio, a unificação alemã na OTAN, desde que a OTAN não se expandisse para o leste. Foi o que ele colocou como uma garantia de segurança para os soviéticos. Olha, vocês não expandem para o leste e a Alemanha pode entrar para a OTAN. Alemanha Oriental, certo? Os russos devem ter alguma garantia de que, se, por exemplo, o governo polonês deixar o Pacto de Varsóvia em um dia, eles não se juntariam à OTAN no próximo. Isso aconteceu? Essa garantia foi respeitada? Não. Tendo se encontrado com Genscher a caminho das discussões com os soviéticos, Baker repetiu exatamente a fórmula de Genscher em seu encontro com o ministro das Relações Exteriores, Eduard Shevardnadze, em 9 de fevereiro de 1990.
Mais uma vez aqui, ó, ver documento 4. Então, se vocês querem ver, ó, eu vou mandar o link, tá aqui, ó. Vocês podem ver, ó, documento 8, documento 7, e aqui tem todos os documentos. Vocês vão poder ver com seus próprios olhos, tá bem? Onde eu parei aqui, tendo se encontrado com Genscher a caminhos das discussões com os soviéticos, Baker repetiu a formulação de Genscher em seu encontro com os ministros das Relações Exteriores, Edward Shevardnadze, em 9 de fevereiro de 90. E ainda mais importante, cara a cara com Gorbachev. Ele repetiu isso para o líder máximo soviético, frente a frente, cara a cara. Olhando nos olhos, ele repetiu: olha, nós não vamos nos expandir. Os países do leste europeu não vão entrar para a OTAN. E vocês vão ver depois, em um GIF que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão entender como que a OTAN se expandiu nesses últimos anos. Não uma, mas 3 vezes Baker experimentou a fórmula nenhuma polegada para o leste. Era o que eles garantiam. A OTAN não vai se expandir nenhuma polegada para o leste. Com Gorbachev na reunião de 9 de fevereiro de 90. A expansão da OTAN é inaceitável. Certo? Ele dizendo em resposta às indagações do Gorbachev. Baker garantiu a Gorbachev que nem o presidente nem eu pretendemos extrair quaisquer vantagens unilaterais que estão ocorrendo, dos processos que estão ocorrendo, que era a unificação das Alemanhas, tá? E que os americanos entenderam que não apenas a União Soviética, mas também para os outros países europeus é importante ter garantido que os Estados Unidos se mantiverem sua presença na Alemanha dentro da estrutura da OTAN, nenhum centímetro da atual jurisdição militar da OTAN se espalhará em direção ao leste, ou seja, em direção das fronteiras da União Soviética. Está garantido isso no documento 6, tá bem? Posteriormente, Baker escreveu a Helmut Kohl, que se encontraria com o líder soviético no dia seguinte, praticamente na mesma linguagem. Baker relatou: e então fiz a seguinte pergunta a ele, ao Gorbachev: você preferiria ver uma Alemanha unida fora da OTAN, independente e sem as forças dos Estados Unidos, ou você preferia ver uma Alemanha unificada ligada à OTAN, com garantias de que a jurisdição da OTAN não mudaria uma polegada para o leste da sua atual posição, tá? Ele respondeu que a liderança soviética estava realmente pensando em todas essas opções. Ele então acrescentou: certamente qualquer extensão da zona da OTAN seria inaceitável. Ou seja, mais um dizendo ao Gorbachev: olha, não vai se expandir. Está garantido, nós garantimos que não haverá expansão da OTAN, é inaceitável. Certo? Baker acrescentou entre parênteses, para o benefício de Kohl: por implicação, a OTAN em sua zona atual pode ser aceitável. A União Monetária prosseguiria já em julho. Isso a União Monetária das Alemanhas, tá? Isso já depois de ter tido um referendo, todo aquele processo que aconteceu. A União Monetária prosseguiria já em julho e as garantias de segurança continuaram chegando. Heard reforçou a mensagem de Baker, Genscher e Kohl em seu encontro com Gorbachev em Moscou no dia 11 de abril de 1990, dizendo que a Grã-Bretanha claramente reconheceu a importância de não fazer nada para prejudicar os interesses e a dignidade da União Soviética. Mais um dando garantias aos soviéticos, mais um dando garantias ao Gorbachev. E o Gorbachev ali brigando com o próprio partido, mostrando para eles: olha, tem garantias, eles não vão se expandir, nós podemos ficar tranquilos, certo? Baker disse novamente, diretamente a Gorbachev no dia 18 de maio de 1990 em Moscou. E lembrando, isso são documentos oficiais do governo americano, estão no Arquivo Nacional de Segurança. Baker disse novamente, diretamente a Gorbachev:
em 18 de maio de 1990, em Moscou, dando a Gorbachev seus 9 pontos, que incluíam a transformação da OTAN, fortalecendo as estruturas europeias, mantendo a Alemanha não nuclear e levando em consideração os interesses de segurança soviéticos. Baker iniciou suas observações antes de dizer algumas palavras sobre a questão alemã. Gostaria de enfatizar que nossas políticas não visam separar a Europa Oriental da União Soviética. Já tínhamos essa política, mas hoje estamos interessados em construir uma Europa estável e fazê-lo junto com vocês. Certo? Isso está no documento número 18. Naquele link que, se você comentar aí, eu quero, eu vou mandar para você, tá? O líder francês François Mitterrand não estava em sintonia com os americanos, muito pelo contrário, como evidenciado por ele ter dito a Gorbachev em 25 de maio, em Moscou, lá em 1990, que ele era pessoalmente a favor do desmantelamento gradual dos blocos militares. Ele era a favor de desmantelar até mesmo a OTAN, tá certo? Mas Mitterrand continuou a cascata de garantias, dizendo que o Ocidente deve criar condições de segurança para vocês, bem como para a segurança europeia como um todo. Certo? Está no documento 19. Mais um dando garantias a Gorbachev. Falando, olha, pode ficar tranquilo. Não vamos expandir a OTAN, vamos mudar a política da OTAN, vamos fazer e acontecer. Uma sequência, um número gigantesco de promessas, de garantias que não foram cumpridas. A Dama de Ferro também contribuiu, Margaret Thatcher, tá? Após a cúpula de Washington, em seu encontro com Gorbachev em Londres, em 8 de junho de 1990, tá? Ela disse o quê? Ela disse a Gorbachev: devemos encontrar as maneiras de dar à União Soviética a confiança de que sua segurança será garantida. A CSCE, que é esse aqui, ó, é a Comissão de Segurança e Cooperação na Europa, CSCE, poderia ser um guarda-chuvas para tudo isso, além de ser o fórum que trouxe a União Soviética para uma discussão completa sobre o futuro da Europa. Isso aqui está no documento número 22. Em seu telefonema para Gorbachev, em 17 de julho, Bush pretendia reforçar o sucesso das conversações entre Helmut Kohl e Gorbachev e a mensagem da Declaração de Londres, que é a da Margaret Thatcher. Bush explicou, portanto, o que tentamos fazer foi levar em consideração suas preocupações expressas, a mim e a outros, e o fizemos das seguintes maneiras: por meio de nossa declaração conjunta de não agressão, em nosso convite para você vir para a OTAN, em nosso acordo para abrir a OTAN a contatos diplomáticos regulares com seu governo e os dos países da Europa Oriental, e nossa oferta de garantias sobre o tamanho futuro das forças armadas de uma Alemanha unida, uma questão que sei que você discutiu com Helmut Kohl. Também mudamos fundamentalmente nossa abordagem militar em relação às forças convencionais e nucleares. Transmitimos a ideia de uma CSCE ampliada e mais forte, com novas instituições nas quais a União Soviética pode compartilhar e fazer parte da nova Europa. Tudo isso foi garantido através de documentos. Está tudo documentado. Quem está apresentando esses documentos? É o governo do Putin? Não. Estão no Arquivo de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Que você pode encontrar aqui, ó. Eu vou mandar o link para quem comentar aí, ó, que quer o link, que quer olhar os documentos com seus próprios olhos. É só comentar, eu quero, que eu envio. Certo? Estão todos aqui, ó. É só clicar nesses links e você vai ser direcionado ao documento, tá certo? Você pode tirar todas as suas dúvidas. Os documentos mostram que Gorbachev concordou com a unificação
alemã na OTAN, como resultado dessa cascata de garantias e base em sua própria análise de que o futuro da União Soviética dependia de sua integração na Europa, para a qual a Alemanha seria o ator decisivo. Ele e a maioria dos seus aliados acreditavam que alguma versão do lar europeu comum ainda era possível e se desenvolveria junto com a transformação da OTAN para levar a um espaço europeu mais inclusivo e integrado. Que o acordo pós-Guerra Fria levaria em conta a União Soviética e seus interesses de segurança. A aliança com a Alemanha não apenas superaria a Guerra Fria, mas também viraria de cabeça para baixo o legado da Grande Guerra Patriótica. Dentro do governo dos Estados Unidos, uma discussão diferente, isso já em segredo, não em segredo total, porque tem documentação, mas em segredo eles começaram a discutir coisas diferentes do que estava sendo proposto para Gorbachev. Em uma discussão diferente, continuou o debate sobre as relações entre a OTAN e a Europa Oriental. As opiniões divergiram, mas a sugestão do Departamento de Defesa, em 25 de outubro de 90, era deixar a porta entreaberta. Ou seja, esquece a garantia que nós demos, vamos deixar aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente começa a aceitar o pessoal lá do leste europeu. Já em 1990, eles já estavam preparando essa traição que teve de não cumprir o proposto, o acordado, tá? A opinião do Departamento de Estado era que a expansão da OTAN não estava na agenda, porque não era do interesse dos Estados Unidos organizar uma coligação antissoviética que se estendesse às fronteiras soviéticas, mas parece que a sugestão do Departamento de Defesa venceu, né? Até porque poderia reverter as tendências positivas na União Soviética. A administração Bush adotou a última opinião e foi isso que os soviéticos ouviram. Ou seja, eles colocaram em prática a primeira opinião, logo depois de ter falado para eles, olha, nós não vamos fazer uma coligação antissoviética, não vamos estender a OTAN até as suas fronteiras. Falaram uma coisa, fizeram outra, totalmente o contrário do que prometeram. Ainda em março de 91, de acordo com o diário do embaixador britânico em Moscou, o primeiro-ministro John Major garantiu pessoalmente a Gorbachev: não estamos falando sobre o fortalecimento da OTAN. Posteriormente, quando o ministro da Defesa soviético, Marechal Dmitry Yazov, perguntou a Major sobre o interesse dos líderes da Europa Oriental em ingressar na OTAN, o líder britânico respondeu: nada disso acontecerá. Certo? Documento número 28, tá bem? Tá aqui, ó. Quando os deputados do Supremo Soviético Russo vieram a Bruxelas para ver a OTAN e se reunir com o secretário-geral da OTAN, Manfred Werner, que é um nome que eu não estava lembrando, tá certo? Em julho de 1991, Werner disse aos russos que não devemos permitir o isolamento da União Soviética da comunidade europeia. De acordo com o memorando de conversa russo, Werner enfatizou que o Conselho da OTAN e ele são contra a expansão da OTAN. Está no documento número 30. Tudo que foi proposto foi feito ao contrário. Agora olhem só aqui esse GIF. Esse GIF mostra aqui, ó, de 1952, tá? A expansão da OTAN. Agora com a Finlândia e a Suécia fazendo parte da OTAN também. Então aqui, ó, esses dois aqui fazem parte da OTAN também. Estão aqui, ó, na fronteira com a Rússia. Certo? Todas as promessas não foram cumpridas. É só você olhar aqui o azul, ó. Todos esses azuis aqui, claros e marinho, são os membros da OTAN, que passaram de 13 para 31. Todas as promessas quebradas. E ainda tem gente que se pergunta, mas por que fizeram isso? Eu estou inocentando eles? Estou dizendo, olha, eles não têm culpa, tadinhos. Não, eles não são coitados. Certo? Eles invadiram a Ucrânia cientes do que eles iam fazer. Eles sabiam que causariam tudo o que estão causando. E ainda assim o fizeram. Mas também não podemos olhar para o outro lado, não digo a Ucrânia, mas digo o Ocidente. Não podemos olhar para o outro lado e dizer assim, eles só querem o bem, só querem a paz,
só querem a tranquilidade. Porque vocês estão vendo que não é com próprios documentos do governo americano, tá certo? Então, é mais ou menos isso o que você precisa saber sobre o que está acontecendo hoje. Além do que, nós estamos vivendo à beira de uma terceira guerra mundial. Se já não estamos vivendo-a, né? Porque, além de mim, diversas outras pessoas também acham que estamos vivendo uma terceira guerra mundial. Claro, por enquanto o conflito militar está centralizado na Ucrânia. Mas nada impede da noite para o dia ele se expandir e atingir grande parte do mundo. Até porque temos mais de 45 países ajudando a Ucrânia a se defender da agressão russa. Então fica difícil você dizer assim, não é um conflito mundial. Além disso, estamos tendo tensões no Oriente Médio, estamos tendo tensões altíssimas, tá? Na região do Estreito de Taiwan, o que pode levar da noite para o dia a um conflito de proporções mundiais, não só mais centralizado na Ucrânia, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.